cafezinho? Bom, morando no coração de Minas, no coração do Alto Paranaíba, na capital nacional do café, né? A gente aprecia um cafezinho. Faltou um pãozinho de queijo, mas tudo bem. Pessoal, hoje eu estou estreando aqui, nesse exato momento, o nosso programa chamado Responder Não Ofende. E a pergunta de hoje que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu tenho ouvido, né, e visto algumas postagens na internet dizendo o seguinte, que Jesus ele era um socialista, e que se Jesus, ao invés de ter vindo ao mundo 2000 anos atrás, se ele viesse hoje, ele abraçaria as causas dos partidos socialistas. E é interessante isso, eu achei assim meio, não sei se foi engraçado ou se eu achei ridículo, mas de qualquer maneira, sabe quando você dá aquela risada sem graça? Aquela risada que você não quer rir, mas você acaba rindo? Acho que a minha reação foi essa. E olha só que interessante que eu vi alguém ainda se basear na Bíblia para defender esse ponto de vista de que Jesus era um socialista. Alguém certa vez até me disse que o cristianismo e o socialismo são uma doutrina só. Estou aqui com a Bíblia e eu vi alguém dizendo assim que, se baseando em Atos 2, de 42 a 47, para dizer que Jesus seria um socialista. E outro dia eu não vi tudo, mas eu vi um pedacinho de um programa onde tinha um pastor da Assembleia de Deus afirmando isso, que Jesus seria um socialista. Desculpa, gente, eu estou gripado, então me perdoem, a minha voz é ruim de qualquer maneira, tá? Mas assim, eu estou pior ainda hoje por causa da gripe, mas tudo bem. Eu senti a necessidade de falar isso e eu, mesmo gripado, eu vou tentar. Então, baseado em Atos 2, de 42 a 47, eles querem buscar, na verdade, lá no versículo 45. O versículo 45 fala assim, está falando de como os convertidos, né, os novos cristãos viviam. E falavam assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Tá bom. Vou falar bom porque, né, um bom mineiro. Tudo bem. Baseado nesse versículo 45, podemos afirmar que Jesus seria um socialista? Será que isso é verdade? Vamos ver o texto desde o começo, a partir do 42. Fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Logo na primeira frase, me parece que já desmonta, já joga por terra toda a argumentação que diz que Jesus seria um socialista. Por quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você conhece algum socialista que persevera na doutrina dos apóstolos? O marxismo científico ou o marxismo cultural, algum deles persevera na doutrina dos apóstolos? Esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, persevera na doutrina dos apóstolos? Os partidos políticos, vamos usar o exemplo do Brasil, e as suas militâncias pagas ou voluntárias, elas perseveram na doutrina dos apóstolos
ou elas perseguem os cristãos? Elas até criticam, né, a chamada bancada da Bíblia. A esquerda odeia, tem ódio da chamada bancada da Bíblia no Congresso. Ah, mas tem o versículo 45. O versículo 45 é aquele que diz: bendigam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, precisa ser socialista para ajudar as pessoas? Precisa ser socialista, marxista, comunista para ajudar as pessoas? Supõe-se que a doutrina marxista se baseia na ajuda às pessoas, na divisão dos bens, né? Não bem na divisão, né? Mas pelo menos na divisão igualitária do produto, né? Do resultado, né? Porque a propriedade privada seria extinta, né? Seria do Estado, mas o que fosse produzido seria distribuído de igual maneira a todos. Ah, esse é um elemento do cristianismo. Esse é um elemento do qual Cristo, o dividir, o partilhar, é um elemento que concorda com Cristo. Porque Cristo veio antes. Foi Cristo que pregou primeiro. Mas um elemento que se concorda faria de Cristo, de Jesus Cristo, um socialista, um marxista, um militante do PCdoB, do PT, do PSTU. Vamos ver o versículo 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você conhece algum socialista, marxista, que persevera no templo? Ou você conhece mais socialistas, marxistas, que criticam e atacam de forma agressiva o cristianismo? Um elemento do cristianismo que o marxismo possa de alguma forma trazer para si, e ainda traz para a sua utopia e não para a sua praticidade, não faz de Cristo um socialista, não faz de Cristo um marxista. E os outros elementos do cristianismo? Os socialistas, os partidos, a militância marxista ou científica ou cultural brasileira é contra ou a favor do aborto? E o cristianismo é contra ou a favor? Os socialistas são contra ou a favor da família tradicional? E o cristianismo é contra ou a favor?
a religião, o cristianismo, enfim, todas as religiões têm mais liberdade dentro do socialismo ou dentro do capitalismo? E aí você pode dizer, mas eu conheço padres que são socialistas, mas aí ele não está defendendo o interesse bíblico, o interesse do cristianismo. Ele está defendendo o interesse do socialismo. Ah, mas tem pastor socialista. Ele não está defendendo o interesse da religião. Ele está defendendo o interesse do socialismo. Então, o socialismo, comunismo, é incompatível com o cristianismo. Não é possível aceitar. E ainda mais baseado nesse texto de Atos 2, que Jesus seria um socialista. Que Jesus olha para os socialistas e fala, ou pensa, né? Ah, que maravilha, meus filhos, meus seguidores, aqueles que fazem a minha vontade, os socialistas, que maravilha, lá ó, os socialistas, né, que defendem o aborto, os socialistas, né, que defendem o fim da família tradicional, os socialistas, que lindos. Será que Jesus está dizendo isso? Creio também que ele não esteja dizendo isso dos capitalistas. Não, Jesus ele condenava a ganância. E um dos defeitos do capitalismo é dar vazão à ganância. É dar instrumentos para que a ganância seja exercitada. No socialismo existe a ganância. Só que as pessoas não têm como, né, dentro do sistema socialista, as pessoas não têm como agir, né, exercitar a sua ganância. Porque está tudo na mão do Estado, está tudo na mão do partido. Né? Só os membros do partido é que vão morar em casa de praia, né, em triplex, é que vão, né, ter as grandes mordomias que o capitalismo pode produzir. Então, no socialismo, não é que a pessoa não tem ganância, não é que ela não tem desejo de ter, de adquirir, de comprar, né, de consumir. Ela tem, mas ela não tem a liberdade para buscar isso. Então, já que responder não ofende, hoje eu respondo essa pergunta. Jesus seria um socialista? A resposta é não. Vamos encerrar lendo o texto todo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. São parênteses. Tem algum socialista amigo seu que faz isso aqui? Ou não? Não tem, né? Ah, isso não tem mesmo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a resposta. Jesus não seria um socialista. Vamos tomar um cafezinho e até a próxima. Faltou pão de queijo.